15% do presidente Lula frente ao senador Flávio Bolsonaro no eventual segundo turno. E agora ele vai falar do primeiro turno, né, Matheus? O que você tem por aí? Pois é, Bia, boa tarde novamente para você, boa tarde a quem nos acompanha. O primeiro turno também segue com larga vantagem de Lula, mas isso, segundo o Datafolha, é comum para um presidente que busca a reeleição. Lula também lidera em todos os cenários possíveis no primeiro turno. 5 cenários, então, foram propostos ali pelos avaliadores do Datafolha, nos quais entrevistaram mais de 2.000 pessoas de 113 municípios diferentes, pessoas com mais de 16 anos, sobre as possíveis intenções de voto ao ano que vem. A gente relembra então que a eleição acontece em outubro de 2026, ainda temos praticamente 10 meses, né? Pouco mais de 10 meses até a eleição acontecer, então esses cenários muito vão mudando, até porque essa pesquisa do Datafolha foi feita antes da indicação de Flávio Bolsonaro, realizada ontem pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, com o aval também de todo o PL, assim como Valdemar Costa Neto e outras pessoas influentes na direita do país, quando colocaram Flávio Bolsonaro como protagonista nessa eleição, né, Bia? Então a pesquisa foi feita entre a última terça-feira e a última quinta-feira, dias 2 e 4 de dezembro. A indicação de Flávio feita ontem, no dia 5. Mas dos 5 cenários possíveis, a gente fala primeiro da família Bolsonaro, cujo sobrenome é o mais forte da direita e é quem protagoniza essa rivalidade, né, Bia? Primeiramente, o senador, então, Flávio Bolsonaro, filho mais velho do ex-presidente, ele a quem agora é o nome a ser batido pela esquerda na tentativa da reeleição de Lula, na tentativa do 4º mandato do atual presidente do país. Lula vence por Flávio Bolsonaro no primeiro turno, segundo a pesquisa, por 41% das intenções de voto contra 18% de Flávio Bolsonaro, uma larga vantagem. E mesmo que a escolha de Jair Bolsonaro fosse por outro filho, fosse por Eduardo Bolsonaro, o deputado que está considerado foragido pelo Supremo Tribunal Federal, ele que mora nos Estados Unidos desde março desse ano, quando começaram os julgamentos pelos réus da trama golpista do 8 de janeiro de 2023. Eduardo Bolsonaro, desde então, está nos Estados Unidos, fez agora uma viagem recente também ao Oriente Médio. Ele foi a Israel, onde encontrou, inclusive, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Mas Eduardo Bolsonaro não tem melhores prognósticos que o irmão Flávio Bolsonaro. Ambos, qualquer um que fosse escolhido, teriam os mesmos números, segundo a pesquisa da Datafolha, e perderiam para o presidente Lula por 41-18 também. Apenas quem tem números melhores seria a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, esposa de Jair Bolsonaro, ela que também teve recentes entraves com os filhos do ex-presidente e por isso talvez tenha sido deixada de escanteio, como dizem ali pessoas ligadas ao PL, mas ela teria melhores prognósticos, segundo o Datafolha, nas intenções de voto. Michele Bolsonaro teria 24% das intenções de voto, cerca ali de 6% a mais que os 2 filhos de Bolsonaro. Mesmo assim, Lula continua com os mesmos 41%. Agora, no outro lado dessa moeda, né, Bia? Pensando quem poderia rivalizar ali, quem poderia tentar tirar ali a reeleição de Lula, seriam os candidatos do Centrão. O Centrão, como você muito bem disse, Bia, que tenta apostar agora em nomes fora da família Bolsonaro para tentar tirar esse aspecto esse aspecto um pouquinho mais forte ali do nome, esse aspecto mais polêmico do sobrenome Bolsonaro, que tanto tem sido polarizado no país. Por isso apostariam nos governadores. Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, governador Ratinho Júnior, do Paraná, o governador Romeu Zema, de Minas Gerais, ou até Ronaldo Caiado, governador de Goiás. São nomes cotados e o Datafolha fez todos esses prognósticos, todas essas possibilidades foram levantadas na pesquisa. A primeira, a gente fala então de Tarcísio. Tarcísio é quem teria os melhores números entre todos os nomes que poderiam rivalizar Lula, sejam dos governadores ou sejam dos familiares de Bolsonaro. Tarcísio teria 23% das intenções de voto, enquanto Lula com 41%. Já os outros governadores, Ratinho Júnior, governador do Paraná, filho de um dos maiores comunicadores do país e que tem bons olhos, inclusive do Centrão, ele teria 12% apenas das intenções de voto neste presente momento, pela pesquisa do Datafolha. Caiado com 7%, governador de Goiás, e Romeu Zema, governador de Minas Gerais, com 6% das intenções de voto.
a gente fala novamente da rejeição, né, Bia? Já que isso é tão relevante para que esses números estejam nos patamares em que estão. Tanto Lula, com 41% das intenções de voto, para que não fosse maior ainda a vantagem dele, é por conta da rejeição. Hoje, Lula tem uma rejeição de 44%. Então, as mais de 2.000 pessoas entrevistadas, 44% disseram que não votariam no presidente Lula de maneira nenhuma. Só que 45% das pessoas disseram que não votariam em Jair Bolsonaro ou em qualquer parente dele, sejam os filhos ou a esposa, por conta do sobrenome, justamente por conta dessa polarização, nome que tem grande rejeição, pelo menos 45%. Já os governadores, aí a gente fala de uma rejeição, no caso, de um pouco menor, mas também tem ali nomes a serem avaliados. Eduardo Bolsonaro, 37% de rejeição. Michele Bolsonaro também tem ali uma rejeição na casa dos 30%. Mas os governadores, Ratinho Júnior, 31%. Romeu Zema, 21%. Tarcísio, 20%. Enquanto Ronaldo Caiado tem 18% de rejeição. Essas, então, os números para as pessoas que dizem que não votariam nesses nomes de maneira nenhuma. Um dado importante também é que cerca de 2% dos eleitores, pode parecer pequeno, mas 2% dos eleitores disseram que não votariam em nenhum deles, em nenhum dos candidatos a governador. Por óbvios esses cenários, essas análises feitas pelo Datafolha e que muito vão ser debatidas ainda por especialistas, Bia, pode ser ainda que algumas desistências aconteçam no meio do caminho, nesses mais de 10 meses que faltam para a eleição. Alguns dizem ainda, até pode-se passar até por análises ou opiniões, mas alguns dizem que o próprio Flávio Bolsonaro pode ter sido apenas uma jogada de marketing, que o nome a ser protagonizado pela direita ainda possa mudar. Muita coisa ainda vai acontecer, tem muita água para rolar, né, Bia? Tem chão, Matheus, tem chão. Inclusive, a gente estava contando agora há pouco dessa apuração de que os aliados do Tarcísio de Freitas e o Centrão acham que essa pré-candidatura mesmo de Flávio Bolsonaro desidrata até 2026, que é estratégia, tentativa de marketing. Matheus, muito obrigada. Matheus trouxe diversos cenários ao longo de toda essa edição do Fast News, contou todas as possibilidades do Datafolha para a gente. Lembrando que essa pesquisa Datafolha foi feita entre os dias 2 e 4 de dezembro, portanto, antes do anúncio oficial de Flávio Bolsonaro como pré-candidato da direita em 2026, que aconteceu no dia seguinte, dia 5. Então, isso tende a mudar. Ainda esses números são bastante móveis a depender do cenário. Para a gente continuar falando de política, eu vou chamar sobre esse assunto, sobre a pesquisa Datafolha, a análise de Pedro Costa Júnior, que é doutor em ciência política pela USP. Pedro, queria um comentário sobre esses números, inclusive sobre a rejeição, ela dita bastante o jogo eleitoral normalmente, o jogo eleitoral nacional, e pode ser que essa pré-candidatura de Flávio Bolsonaro fique ali numa situação mais complicada justamente por conta disso também, né? Perfeito, um prazer estar aqui, Bia, e um prazer estar aqui com essa audiência seleta aqui da Jovem Pan News. Veja bem, a rejeição, ela é gradativa ao conhecimento. Quanto mais conhecido, maior o índice de rejeição. Tem sido assim nas democracias ocidentais, por isso a maior rejeição é do ex-presidente Bolsonaro e do presidente Lula, porque se os dois foram presidentes, um ainda é presidente, então, obviamente, as pessoas conhecem mais eles do que Michele Bolsonaro, por exemplo. A partir do momento que a pessoa é mais conhecida, é mais vista, é mais entendida pela população, a rejeição tende a aumentar, assim como também tende a aumentar os votos. Então, essas coisas estão associadas à exposição, ao conhecimento da população. O grande cenário é o seguinte, né? O presidente Lula, ele é o candidato a ser batido. Ele está com o poder nas mãos, né? O governo nas mãos. Nunca na história do Brasil, depois da redemocratização, um candidato de situação foi derrotado, a não ser Jair Messias Bolsonaro nas últimas eleições. O que eu quero dizer? É muito difícil bater um presidente que busca a reeleição. Então o presidente Lula, digamos, ele tem o cinturão. Ele vai ser desafiado. A grande questão do campo da direita ou da oposição é saber quem é o desafiante mais qualificado, o desafiante mais forte, mais afiado para bater um presidente que já foi eleito 3 vezes. Ninguém é eleito 3 vezes de maneira singela. E fez uma sucessora 2 vezes nas eleições. Então vai ser uma eleição dura, desse sentido, para o campo da direita. E a direita pode sofrer... Tem 2 cenários, né? Primeiro, ela pode sofrer um processo agora de fagocitação, que é isso que nós estamos vendo. O Flávio Bolsonaro sai,
O pessoal do Tarcísio disse que ele vai desidratar, o que foi relatado aí, e que ele não vai chegar até o final. Então começa uma espécie de guerra civil dentro do campo da direita, num primeiro momento. Agora, no segundo momento, ou seja, quando for para o segundo turno, não há dúvidas que a direita vai se unir toda. Então esse cenário, que no primeiro cenário é de desgaste para a direita, num segundo momento, num segundo turno, contra o atual presidente Lula, não há ilusões, todos vão se juntar, serão todos contra o governo atual, contra a reeleição do presidente Lula. Então esse cenário primeiro, né, nessa, digamos, guerra civil da direita, tem uma novidade. Que novidade é essa? É um cenário, digamos, pós-Bolsonaro que se abre com a candidatura do Flávio. Porque com a candidatura do Flávio posta, Tarcísio não vai sair para presidente. Porque Tarcísio é muito leal ao presidente Bolsonaro. Ele não vai se queimar e ele não vai arriscar uma candidatura contra um dos filhos de Bolsonaro. É o natural que ele saia para a reeleição de São Paulo e ele é franco favorito para ser reeleito. Porque como é governo, enfim, ele tem a máquina na mão e faz uma gestão. Pode ser pós-Bolsonaro porque nós temos outros 3 governadores de grandes, de importantes estados que não têm direito à reeleição e que se colocam como presidenciáveis, como pré-candidatos. O Caiado, em Goiás, que pode sair contra o Flávio Bolsonaro. O Zema, em Minas, que embora não goze de muita popularidade em Minas hoje, Minas é o segundo colégio eleitoral do Brasil, é o segundo estado mais importante em termos de votos do Brasil. E tem o Ratinho Júnior, do Paraná, que também pode tentar a sua candidatura alheia a Flávio Bolsonaro. Então, se um desses 3 governadores sai candidato contra Flávio Bolsonaro e chega no segundo turno, aí é um novo cenário que nós podemos trabalhar pós-Bolsonaro. Ou pode acontecer, digamos, um fluxo natural, que todos os votos do ex-presidente Bolsonaro se transfiram para o filho, Flávio Bolsonaro, e aí o desafio vai ser entre, mais uma vez, a família Bolsonaro, agora na figura do Flávio, e o presidente Lula. Muito bem, nós escutamos então um comentário de Pedro Costa Júnior, doutor em ciência política pela USP. Pedro, muito obrigada pela análise. Agora